Aí dentro da sua mente, você tem um aliado de Deus e um aliado do diabo, que pode ajudar você a vencer as suas batalhas ou ajudar você a ser derrotado. Hoje eu vou apresentar para você nesse vídeo o aliado de Deus e vou falar um pouquinho, dar continuidade a esse aliado das trevas que está aí dentro e que pode estar destruindo a tua vida neste exato momento. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo até o final. Aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Meu nome é Ângela Bento, eu sou mentora em relacionamentos interpessoais por meio de autoconhecimento, por meio de renovar a mente, por meio de princípios bíblicos e por meio da neurociência, que são os embasamentos para todo esse estudo, para todo esse conteúdo. É um prazer ter você aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo, porque hoje ele está bastante denso. Eu fiz uma série de anotações, porque realmente eu não podia perder nada de tudo isso que eu preparei. E olha, gente, deu um trabalho muito grande, porque a ideia é facilitar esse entendimento de vocês, para que vocês possam colocar na prática no dia a dia de vocês, sabe? Muito mais do que um vídeo espetacular, cheio de tantos efeitos especiais, e eu nem sei mexer com isso ainda. Eu quero mais é que vocês comecem a ter esse conhecimento, acesso a esse conhecimento que vai fazer uma diferença nas suas vidas. Porque, como eu sempre falo, já começou a fazer uma diferença na minha. Então, vamos lá. Eu tenho compartilhado com vocês a informação de que nós temos vários padrões automáticos de pensamento, são padrões automáticos e habituais que estão aqui dentro e que foram inseridos desde a nossa infância, principalmente a nossa infância, e esse era um objetivo. O que o cérebro queria com essa inserção desses padrões automáticos? Ele queria nos proteger, porque quando nós somos crianças, a gente não consegue se defender daquelas dores emocionais que muitas vezes acontecem. Desde as pequenas dores que causam uma sensação muito ruim até grandes traumas. Então, a intenção dele, que é a de sobrevivência, que é a função primeira, é que nós possamos sobreviver até a idade adulta. Então, ele nos engessa de uma certa forma ali na nossa mente para que nós comecemos a repetir um padrão que ele acredita que é um padrão que não vai gerar mais dor. E assim, nós corremos menos riscos de sucumbir. O problema é que essa intenção de nos proteger, ela se estende até a nossa fase adulta. Só que ela nos trava. Então vocês imaginem, um gesso no teu braço, o seu braço foi quebrado, foi colocado um gesso e você já se recuperou. O gesso é retirado, aí você vai retomar os seus movimentos e segue a sua vida. Agora imagine se esse gesso fosse deixado de lado e você ficasse com ele o tempo todo, o resto da sua vida. O que aconteceria? Ele te deixaria com a mão atrofiada. Você não conseguiria executar os movimentos que o seu membro ali foi feito para executar. E o que é pior, ele ia gerar em outros membros ali ao redor problemas também, dificuldade de fazer aquilo que eles podiam fazer de bom. Na nossa mente acontece do mesmo jeito. Esse padrão de pensamento, que a princípio era para nos proteger, se ele nos acompanha até a idade adulta, ele passa a nos sabotar. Ele passa a fazer com que nós, ao invés de produzir coisas boas para a gente, nós não conseguimos avançar. Ou é aquela voz que diz o tempo todo, não faça isso, porque se você fizer vai acontecer tal coisa, ou faça dessa maneira. Essa é a única maneira que você tem de dar certo, de que as coisas aconteçam. Então limita. Por quê? Volto a dizer, estou frisando para que fique claro para vocês. Ele acreditou que naquele momento em que ele inseriu esse pensamento, quando você era criança, ele te protegeu. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui para você. Uma criança que vai na escola, ela chega lá na escola e ela morre de medo de ir lá na frente. E a professora obriga ela a ir lá na frente. Porque se ela não for lá na frente, ela vai tirar nota ou vai para a diretoria porque tá desobedecendo. Por exemplo, ou vai ter que apresentar um trabalho lá na frente. O professor não autoriza que ela apresente o trabalho falando ali no cantinho dela mesmo. Então o que acontece? Ela tá cheia de medo, ela tem medo de gaguejar, ela tem medo de ficar vermelha, ela tem medo de começar a errar tudo, de ser exposta.
E esse medo dela provavelmente vai se concretizar. E quando chega lá na frente, ela vai timidamente e ela começa a gaguejar. E as pessoas começam a rir dela, começam a cochichar. E ela pensa ali dentro dela naquele momento: eu nunca mais quero passar por isso. Essas pessoas nunca mais vão fazer isso comigo, porque eu nunca mais vou deixar. Isso tudo é inconsciente, mas naquele momento o cérebro percebeu o tamanho da dor daquela criança. E aí ele já instalou aquele pequeno gesso emocional, vamos colocar assim, que é uma bainha, que é feita ali na bainha de mielina no cérebro. Não vou entrar nesses detalhes. E então, aquela criança cresce. Pergunta a essa criança um dia se esse adulto, se esse jovem, quem quer que seja, vai conseguir ir na frente, apresentar um trabalho ou conversar com outras pessoas, se apresentar em público. Dificilmente essa vai ser a regra. Então esse é um tipo de situação onde esses padrões de pensamentos que a psicologia positiva chamou de sabotadores agem na sua vida e na minha também. Conforme nós já falamos outras vezes, existe um chefe desse número enorme de sabotadores. Eu digo número enorme porque, para mim, 9 sabotadores dentro da nossa mente, 9 padrões de pensamento que estão ali nos massacrando dentro da nossa mente, é bacana, é muito, né? Quer dizer, é enorme. Então, existe o crítico, que é o chefão dessa gangue, e mais esses 9 comparsas que ele tem, que ele orienta, que ele, de uma maneira ou de outra, faz com que nós sejamos travados em algumas áreas da nossa vida. Nós não vamos falar sobre esses 9 outros sabotadores hoje. Vamos falar apenas sobre o sábio de uma maneira maior, sobre o crítico também, para embasar um pouco essa contraposição de um e de outro. E depois eu vou fazer um paralelo com vocês à luz da psicologia positiva e da neurociência e principalmente da palavra de Deus, que é a Bíblia, porque essa é a nossa intenção, essa é a minha intenção aqui nesse canal. Então, lembrando vocês sobre a ação do crítico e falando para aqueles que estão aqui pela primeira vez, é importante que vocês saibam assim, todos nós temos uma energia quando nós acordamos pela manhã. Uma energia que está disponível para que nós a gastemos nas nossas atividades diárias. Eu estou falando de pessoas que estão funcionais, tá? Não estou falando das exceções, estou falando da regra. Então, o que acontece? Essa energia, quando o sabotador age, ele não faz simplesmente com que nós a desperdicemos. Ele faz com que nós a usemos contra a gente. É uma coisa assim surreal, gente. Então eu quero dar um exemplo para vocês para ficar bastante prático. Imagina que você acorda pela manhã e que você está ali no mar, a uma certa distância da praia. E que o seu objetivo está lá na praia. É ali na praia que vão estar as coisas que você quer realizar, as coisas, as rotinas que você precisa de resolver neste dia. Então o que você faz? Você começa a se deslocar em direção a essa praia, dando a sua primeira abraçada. Aí, nesse momento, às vezes com uma abraçada, com uma pouca movimentação sua, automaticamente você começa a mudar a sua direção. Ao invés de ir em direção à praia, você vai para o fundo. E nada, sem perceber que está indo para o fundo. Você acredita que está produzindo, que está fazendo as tuas coisas, enfim, que está tocando a tua vida assertivamente. Nossa, estou trabalhando, nossa, estou produzindo, estou me empenhando para isso, para aquilo, e nadando para o fundo. Conforme você vai cada vez mais fundo, você vai perdendo o ar, você vai ficando muito cansado, porque nadar contra a resistência é extremamente desgastante. Quando você vê que está tudo escuro e que de repente você chegou no fundo, aí você olha e diz, não é aqui que eu queria chegar, o que eu estou fazendo aqui? E aí desesperadamente você nada de volta até a superfície. Quando chega lá, já quase sem ar, você olha para os lados e vê que praticamente não saiu do lugar. E te gera um sentimento de frustração tremendo, além do esgotamento que você vai ter. Esse tipo de rotina acontece em 80% de todas as pessoas. Segundo a psicologia positiva, apenas 20% das pessoas, de uma maneira geral, conseguem aproveitar todo o potencial, usar todo o potencial que elas têm. Ou seja, em 80% dos casos, as pessoas estão deixando com que a sua mente seja a sua inimiga e não a sua amiga. Como será que está acontecendo com você? Vai pensando aí.
E o sábio, que é o antagonista desse crítico aqui nas nossas mentes, nessa batalha entre o que é bom e o que é ruim, entre o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. Quem é o sábio? O sábio, ele é aquele que acessa a nossa sabedoria. Ele vai assim buscando os nossos discernimentos mais profundos e frequentemente poderes mentais inexplorados. Olha, se eu fosse levar assim para o lado espiritual, que é uma das coisas que a gente faz aqui, eu diria que ele ajuda a nos buscar o sobrenatural, aquilo que excede aqui, sabe, essa matéria? Sabe quando as pessoas dizem assim, ah, vai dar tudo errado, e você busca alguma coisa e você consegue acessar aqui na sua mente uma ideia, aquele insight, e aquela força que te faz você dar mais um passo. E aí quando todo mundo pensa que você está derrotado e todo mundo já não acredita que as coisas vão dar certo, você, por meio da ação desse sábio, que é o teu aliado mental, você consegue ir além. Olha que coisa interessante. Vocês se lembraram de alguém? As pessoas cristãs, as pessoas que acreditam em Deus, quando eu falei dessa maneira, vocês conseguem fazer esse paralelo com Deus? Porque é isso que Deus faz com a gente. Ele faz com que a gente obtenha essa esperança, com que nós busquemos, com que nós acreditemos e não desistamos nas primeiras derrotas. Gente, olha, eu vou falar para vocês, eu já falei isso no último vídeo, mas eu vou falar para vocês, meu Deus do céu, quantas batalhas eu tenho vivido para fazer isso aqui. Falei hoje para minha neta, filha, se a gente realmente não tiver sabendo para o que nós viemos, não tivermos realmente certeza daquilo que é um propósito de Deus nas nossas vidas e que é extremamente importante para nós, nós desistimos. Você já desistiu de muita coisa na sua vida? De coisas que depois você percebeu que eram importantes e que você deveria ter insistido um pouco mais e que talvez você não sabe por quê. É tão frustrante, né? Mas olha, a boa notícia é que a gente sempre pode recomeçar. Você pode recomeçar agora, inclusive, principalmente, com essas novas informações que você está tendo, que vai te ajudar nessa caminhada, que vai fazer com que você, a hora que vier esse pensamento, você diga, de novo não, agora eu já sei como eu posso combater. Isso é muito bom, não é verdade? A psicologia positiva diz que para a gente ativar esse lado do cérebro que vai nos dar toda esse ânimo maior, que vai fazer com que nós busquemos os nossos melhores pensamentos, que a gente consegue isso quando nós começamos a pensar coisas boas, quando a gente começa a introduzir novos hábitos, na verdade, quando você começa eu quero fazer tal coisa, olha, eu sempre estou fazendo isso, eu vou tentar mudar. Quando você faz isso, automaticamente esse sábio começa a ser ativado. E essa região cerebral, da mesma maneira, novas conexões neurais são ativadas. Então, gente, isso é neurociência. Isso não sou eu que estou falando, nem a Bíblia que diz não com essas palavras. Olha o que a Bíblia diz com palavras diferentes. Ela diz assim, ó, que nós devemos renovar nossa mente. Inclusive, esse é a base da minha mentoria, renovação da mente, para que nós sejamos transformados. Vocês percebem a semelhança das duas coisas? A psicologia positiva, a neurociência dizendo que você deve, o quê? Procurar inserir novos hábitos. Realmente é uma tarefa sua, é autorresponsabilidade. E a Bíblia diz que nós devemos o quê? Ser renovados para que nós sejamos transformados. E essa renovação é de que maneira? Pela busca, pela vigília da nossa mente, dos nossos pensamentos. Eu amo fazer essas comparações, essa analogia, porque para mim faz muito sentido. Aliás, se não fizesse sentido, eu não estaria compartilhando com vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Até agora, vocês não colocaram nenhum comentário aí. Coloquem agora, falem alguma coisa, coloquem uma dúvida. Eu posso responder com muita alegria para vocês, dentro desse entendimento, e se nós não soubermos resolver aqui, vou buscar também conhecimento para que a gente possa fazer isso. Conforme vocês estão percebendo, eu acredito sim que o sábio é alimentado pela ação de Deus e que o crítico é alimentado pela ação do diabo, inimigo das nossas almas. Então, o sábio, essa região, é acionada por algumas situações neurológicas, físicas, mas com a atuação de Deus por meio do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador. E o lado crítico, o diabo, o que ele faz? Ele usa o crítico. Vocês já ouviram falar que o diabo ele não tem acesso às nossas mentes?
ele não consegue ler as nossas mentes. Eu também acredito nisso, até por uma proteção divina. Obrigada, meu Deus. Mas, sabe o que ele sabe fazer? Ele lança sobre as nossas vidas as lembranças ruins. Todas as lembranças ruins de coisas que você viveu e que te angustiam e que você fala, eu não quero pensar nisso, eu não quero falar sobre isso, ele volta e meia está te lembrando. E ele usa essas lembranças e manda ali para tua cabeça, sabendo que o crítico está ali. E o que o crítico faz? Como ele é um sabotador e ele é movido por tudo aquilo que foi gerado lá na sua infância, quando vem a lembrança, automaticamente ele aciona o padrão de pensamento. Percebem como as duas coisas trabalham juntas? Vocês acham difícil entender sobre isso? Vai devagarzinho, qualquer coisa volta nessa fala que você vai compreender. E uma vez que eles dois trabalhem juntos, a força, a intensidade, o poder deles é otimizado. Mas a boa notícia é que o poder de Deus sobrepuja toda essa porcaria que tanto o crítico quanto o diabo querem fazer na sua mente e na minha também. Então nós temos que ter esperança. Aliás, é exatamente isso que o sábio e que Deus, por meio do Espírito Santo, fazem com a nossa vida. Ele nos traz esperança. Quando o sábio é assim, quando Deus move na direção do sábio aqui na nossa mente, porque ele tem esse poder e ele lê a nossa mente, ele vê que tem uma caca, ele vê que tem alguma coisa aí que está querendo nos destruir, ele lança lembranças boas nas nossas vidas e automaticamente isso nos impele por meio dessa região cerebral que é ativada, que é o sábio, a termos atitudes assertivas, atitudes de alegria, atitudes que vão nos gerar esperança. E olha só que bacana que fala em 1 Pedro, eu anotei aqui para vocês, para que, na verdade não é em 1 Pedro não, ó, é em Lamentações, 1 Pedro eu vou falar depois, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha que coisa linda, é isso, Deus age nesse sábio, que é uma região aqui física, eu volto a dizer, do nosso cérebro, e faz com que nós tenhamos esperança por meio de pensamentos bons. Agora percebe uma coisa, ele diz assim, quero trazer à memória. Então querer é um ato que a pessoa tem que ter. Eu tenho que querer, eu quero. Eu tô aqui vivendo uma porcaria, um momento difícil, um momento que tá querendo me derrubar, mas eu quero ter esperança. Opa, eu quero, eu decido. Autorresponsabilidade. É aquela história que eu venho falando para vocês ao longo dos meus vídeos sobre não ficar delegando pro diabo a culpa de tudo, pro crítico a culpa de tudo e para Deus a responsabilidade de tudo. Sim, existe o mal, as trevas mentais e as trevas espirituais, mas existe a luz mental e a luz espiritual que é muito mais poderosa do que tudo isso. E o poder de toda essa luz de Deus e da nossa mente, ele é aperfeiçoado quando nós decidimos, quando nós falamos, eu quero, eu decido, eu faço. E nós vamos de querer em querer dentro dessa dimensão da luz de Deus nas nossas vidas. Então, só para lembrar que da mesma forma que Deus e que o sábio nos trazem esperança, Deus agindo ali na região do nosso cérebro, do lado do sábio, sabe o que o diabo faz? Ele nos lembra das nossas dores, dos nossos fracassos, dos nossos traumas, frustrações. E por meio dessas dores, dessas lembranças, ele promove a desesperança, a vontade de desistir. Não desiste não. Vocês vão dar essa alegria pro inferno? Não faz isso, não faça isso. Eu volto a dizer, muito maior é essa mão de Deus permeando toda a nossa mente. Sabe, queridos, eu estou falando da mente para vocês, mas eu não estou querendo dizer que o poder da mente é aquele que norteia a tua vida. Não, de uma certa forma isso é verdade, mas não é a verdade absoluta. Porque quando essa mente aqui, de alguma maneira, ela não subsiste, o que pode agir no sobrenatural, e isso a ciência não explica, é Deus. É Ele quem age no sobrenatural. E o sobrenatural é para quem crê. Se você não crê, se você que está aqui me assistindo não crê, vai ser muito difícil você ver isso. Não impossível, porque se Deus quiser fazer você crer, Ele pode lançar um sobrenatural na tua vida, numa situação que você acha que é impossível. Ousa pedir, ousa acreditar, ousa se colocar na presença dEle e você vai ver do que Ele é capaz.
A despeito da ciência não acreditar muito nessa questão do sobrenatural, vocês sabem, vocês têm acompanhado notícias de que ela já tem colocado a fé como um dos ingredientes para a cura, por exemplo, para mudar situações. E olha, isso já está na palavra de Deus há tanto tempo. Como é gostoso a gente ver que as coisas vão mudando e que as pessoas e a ciência começam a acreditar e a ver de uma maneira melhor. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a terem mais subsídios ainda para fazer essa mudança e para começarem a acreditar. Então, reforçando, Deus e essa questão toda de trevas e luz, que é mental, que é espiritual, Deus tem todo o poder, como eu acabei de falar, mas é o que vai definir, tem que ficar muito claro na tua cabeça, é o teu querer, é a tua decisão, é a tua autorresponsabilidade. Não adianta você ficar chorando nos cantos cheios de mimimi. E quando eu falo isso, eu não estou minimizando a sua dor, não, porque de dor eu entendo. Eu não sei se eu já vivi ou se eu vivo as mesmas dores que você está vivendo, mas eu sei que as minhas têm sido intensas e que parar para ficar de mimimi, de chorará, não vai resolver a vida de ninguém, nem a sua, nem a minha. Claro que tem momentos que você para e você fala, meu Deus, deixa eu respirar, deixa eu ficar calma, acalma minha alma, aquieta minha alma, como diz a canção, para a gente continuar em frente. Mas tem que ser assim, o momento para você refletir, orar e clamar a Deus, não para ficar prostrado pro inimigo montar na sua cabeça e nas tuas costas, não permita não. Essa esperança que Deus nos traz, agindo ali no sábio, na nossa mente, Ele faz isso por meio da palavra dele. A palavra dele é pura esperança. A gente ouve falar muito sobre meditação. Eu, particularmente, medito na palavra de Deus, que é alguma coisa, que é algo que me faz realmente ficar bem, me sentir muito melhor. E ele usa também como aliado, além do sábio aqui na nossa mente, em níveis espirituais, ele usa os anjos que estão ao nosso dispor para nos ajudar. Ele ordena os anjos a meu respeito e ao seu respeito. E ele pode estar ordenando nesse momento se você crer, se você clamar, como eu já disse. E o inimigo? O inimigo, só para resumir aqui, o inimigo das nossas almas, ele usa o crítico por meio de lançar lembranças ruins, e ele tem todo o inferno à disposição dele. Todos os demônios que vocês puderem imaginar, ele tem. Então, eu acredito aqui, estou aqui parafraseando alguma coisa, são pensamentos meus. De repente ele não está afim de ir, ele delega, que ele não é bobo nem nada. Às vezes você na sua vida, você está aí se matando, cansando, pegando tudo para você e não delega. Até o diabo está sendo mais esperto que você. Faz isso não, gente. Então vamos lá. Ele delega para esses demônios. Se a gente trouxer aqui para o lado da mente, o crítico delega muita coisa para quem? Para os sabotadores cúmplices. Olha a semelhança das coisas. E olha como que isso pode trazer uma clareza. E o quê? Por meio da clareza, fazer você caminhar por um caminho diferente. Um caminho que vai ser um caminho assertivo, de mais resultados positivos, de muito mais vitórias do que derrotas. Ah, meu Deus, isso é muito bom. Você não concorda comigo? A legalidade que nós damos a esse crítico e a esse inimigo das nossas almas é por meio de não vigiar. Quando a gente não vigia o pensamento, a gente vai no automático. A gente vai no automático, vai fazendo e não se dá conta que está fazendo, e ele está agindo. Porque as lembranças ruins, as coisas ruins, as palavras ruins, né? Então isso é um tipo de legalidade, então você não está vigiando. E em termos espirituais, a palavra de Deus, ela lê agora sim, em 1 Pedro 5,8. Olha o que diz. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, mais uma vez, a Bíblia nos exorta a autorresponsabilidade. O vigiar é nosso, o orar também. Claro que existem pessoas que podem orar para a gente, são os intercessores, mas ninguém melhor do que nós mesmos orar por nós, pelas nossas vidas, porque nós, mais do que ninguém, sabemos das nossas dores. Às vezes tem gente que pensa que sabe o que eu estou passando, o que o outro está passando. E é por isso que às vezes fazem tantos julgamentos, né? Nós já falamos sobre isso. Assistam os vídeos anteriores que estão muito bons. Então é assim, não dê legalidade, vigia o teu pensamento, ora, clama a Deus, faça aquilo que é a tua responsabilidade. Essa junção de crítico e o diabo podem destruir a sua vida, e eles estão agindo aí, não menospreze nenhum nem outro, mas a junção sábio e Deus, meu Deus, quando você conseguir
buscar e sondar e se esmerar em aprender e colocar na tua vida essa união de Deus com esse sábio, você vai ficar imbatível, você vai ser mais do que vencedor, que é assim que diz a palavra de Deus. Como que você se sente com essa novidade? É uma novidade para você aprender as coisas dessa maneira? Sabe, para eu chegar até esse momento, eu tenho estudado muito, eu tenho buscado muito, mas a palavra de Deus, ela diz assim, que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. E eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. É por isso que toda vez que eu posto um conteúdo para vocês e que eu estudei antes, eu pratiquei, eu peço para Deus, Senhor, me mostra. O que tem aqui que sou eu que estou vendo? Estou vendo coisa que não existe, estou querendo enfiar alguma coisa dentro de uma situação que não existe na tua palavra. Mas Deus tem confirmado isso comigo. Se você tem dúvida, ora a Deus também. Pede para Ele te dar discernimento. Mas também não se endureça, não endureça teu coração para as novidades que vêm, para as coisas novas. Dá esse benefício da dúvida à luz do olhar de Deus. Olha para o alto, olha para dentro, depois olha para essa situação. Que esse também é o nosso slogan. Olhar para o alto, olhar para dentro, depois para a situação. Eu desejo ardentemente que você busque se aprofundar nisso tudo que eu estou te ensinando. Como eu falei no início, é um conteúdo denso, não é? Mas eu sei, vai ficar gravado aqui. Assista, repita, repita, repita. Faça perguntas, me chama aqui, manda uma pergunta aqui nos comentários, eu vou amar responder. E o que eu não souber, eu vou estudar ainda mais para a gente chegar a um consenso, sempre à luz do que Deus quer nos ensinar. Você gostou desse conteúdo? Então curte, compartilha. Tem gente morrendo, tem gente deixando o diabo fazer uma festa macabra na sua mente, na sua vida, sendo que Deus está à disposição para aliviá-las. Compartilha com elas. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que você seja notificado quando os próximos vídeos vierem. O próximo vai ser na quinta-feira e vai ser uma bênção. Teremos mais coisas incríveis. Não se esqueça, se tiver dúvida, faça a sua pergunta aqui, que eu vou responder para você com o maior carinho. Eu desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu desejo a renovação da mente, transformando o seu dia a dia, que é o que Deus também deseja para nós. Um grande abraço, meus queridos.